A humanidade está entrando em extinção e cientistas criam uma forma de energia ilimitada para salvar o mundo. Mas o que era para dar ruim, com toda certeza, vai dar muito ruim. E esse é o filme Cloverfield Paradoxo, de 2018. E eu sou o EF, o experimento do futuro. Então vamos recapitular. O filme começa mostrando um futuro onde as reservas de petróleo do mundo estão escassas e todos os países estão na lutaria para conseguir o pouco que resta, e vemos um casal preso em um carro, pois o trânsito estava muito grande e ninguém sabia o que estava acontecendo. E simplesmente a energia acaba e Michael começa a dizer que seria melhor se ela não for para esse último trabalho, pois eles poderiam resolver as coisas ali, mas ela fica com cara de perdi meu brinco no amante e não responde nada. Se passam alguns dias e vemos Ava no espaço, pois ela aceitou a última missão, e vemos uma equipe com os melhores cientistas e profissionais do mundo na Estação Espacial Internacional Shepard, tentando estabilizar um reator, pois dessa forma conseguiriam fazer uma energia ilimitada para o mundo parar com as lutarias. Mas infelizmente, depois de 47 tentativas, não funcionou, e eles já não sabem o que fazer. Os dias vão se passando, inicialmente deveria ser uma missão de poucos meses para resolver, pois o projeto estava fácil, mas nessas tentativas se passaram 2 anos e não conseguiram nada. E se o mundo já estava ruim antes, quer dizer que agora está muito pior. Ava acorda em mais um dia e liga para Michael, e ele diz que estava com muitas saudades, pois não aguenta mais ficar olhando pela tela do computador, e diz que os países estavam invadindo para pegar a reserva de petróleo, e quando ele vai falar que precisavam conversar sobre o que aconteceu, o sinal simplesmente cai, e Ava coloca um vídeo dos seus pequenos mequetrefes, e nisso vemos que algo aconteceu. Todos estão curtindo seus momentos de folga, e cada um ali é o melhor do seu país para cada função. E aqui vemos que tem algo muito errado, pois o brasileiro é o médico, e até aí ok. Mas galera, o problema é que o nome do cara é Monk e ainda tem cara de mexicano. Se ainda fosse Sérgio ou Jorge, seria outra coisa. Volkov começa a criar briga, pois essa missão deveria durar 3 meses e já estavam há 2 anos. E só estavam vivos porque ele era o melhor em manter o oxigênio puro no lugar. Ele não está mais aguentando fazer aquilo, e geral começa a ficar nervoso com aquela situação, mas não tinha o que fazer, pois todos estavam no mesmo barco, então eles se preparam para o próximo disparo e torcem para dar certo. Eles colocam um giroscópio e começam a assistir um cientista falando do perigo de tentar usar aquela máquina, pois pode causar um erro no contínuo tempo-espaço e trazer criaturas ou levar a Terra para outro lugar. Mas eles precisam ignorar aquela informação ou as coisas poderiam ficar pior, e Monk, o brasileiro, pede para orar antes de começar, mas como a maioria é cientista, ficam debochando. Mas o que eles não sabem é que Deus trabalha de formas diferentes, pois quando ligam um reator, começa a funcionar e chega nos níveis de energia que precisavam. E agora todos começam a comemorar, pois tudo estava dando certo. Mas uma voz do alto diz: "Trolei!" E tudo começa a pegar fogo, pois a vida tem dessas coisas, e o sistema não estava preparado. Eles começam a verificar o que aconteceu, e muitos sistemas sofreram avarias graves, mas poderiam consertar. Mas aí que está o problema, pois quando é para dar ruim, com toda certeza vai dar ruim, pois eles percebem que a Terra sumiu e não conseguiam localizar nada. Então, agora estavam à deriva no espaço, com os sistemas comprometidos, e o Capitão Jason vai pro quarto chorar porque tudo estava fora de controle. Ele se recompõe, pois precisa se mostrar como líder, e pergunta o que eles poderiam fazer para resolver, e seria possível consertar, mas o sistema de orientação estava fora de controle, e se tiver quebrado não teria o que fazer. Então eles começam a se preparar para arrumar os circuitos, pois ainda precisavam manter o oxigênio e os sistemas básicos funcionando. Andando pela estação, encontram com Ling assustada, pois ela começou a escutar um som estranho saindo da parede, e geral fica com medo, pois não tem como ter nada ali, pois só haviam circuitos da nave, mas Jason manda abrir, e é aí que tem a surpresa, pois simplesmente aparece uma mulher presa entre os cabos e ninguém quer cortar os cabos por ela. Mas ela fala o nome da Ava, e ela percebe que eles se conheciam de alguma forma, e quando conseguem atirar da parede, ela estava cheia de fios dentro do corpo, como se ela tivesse aparecido ali do nada. Na Terra, Michael acorda no susto com uma explosão,
e toda a luz da cidade acabou e a cada dia estava ficando pior. Então ele tenta ligar para seus superiores, mas não havia sinal, e Ava não estava atendendo. Na estação ele descobre um real problema do sistema, pois o giroscópio simplesmente sumiu e todos percebem que isso fazia parte do paradoxo. Então provavelmente a Terra não sumiu, eles que foram levados para outro lugar da galáxia, o que era muito pior. E agora precisam tratar a nova tripulante, pois ela poderia saber o que estava acontecendo, e pela nave começam a acontecer muitas anomalias, como objetos se movendo sozinhos e itens desaparecidos. Schmidt chama Ling para mexer nos motores, porque eles não queriam seguir as ordens do Jason e começa a fazer modificações escondidas. Já avisei que vai dar merda isso. E Volkov vai no banheiro e começa a sentir como se algo estivesse no corpo dele fazendo movimentos involuntários. Então ele vai até a impressora 3D e faz uma arma, e vai pra cima dos dois, mas ele não estava normal, pois alguma coisa está fazendo ele surtar, e do nada ele começa a ter vários bugs no sistema e cai fazendo a tremidinha do bumbum. Ninguém entende o que estava acontecendo, e o levam até a enfermaria, e Monk diz que aquilo não parecia ser uma doença, e do nada ele vomita as minhocas da estação. Então realmente estavam sofrendo pelo paradoxo. Então eles estavam em uma realidade que não era deles, e isso explicaria tudo. A mulher se recuperou com a tecnologia futurista deles e chama a Ava para conversar, pois aparentemente elas se conheciam de muito tempo, e ela diz que nessa realidade ela era a verdadeira engenheira da nave e diz que Ling não deveria estar ali, pois ela não passou no teste final, e como precisava causar uma treta de leve, diz que Schmidt estava infiltrado, pois ele veio a mando da Alemanha para estragar o projeto e eles não queriam acreditar. Mas olhando no sistema, eles encontram várias mensagens criptografadas da Terra, mandando atrasar o lançamento até vencerem a Rússia. Então Jason fica com raiva e o prende, pois eles perderam esse tempo todo, sendo que já poderiam estar em casa há muitos meses, mas ele diz que não sabia o que estava acontecendo. Michael não sabe o que fazer e não consegue contato com ninguém, então vai até o hospital onde trabalha, mas quando chega, tudo já estava destruído e ele vê uma sombra enorme passando pela cidade, e do nada uma jovem começa a gritar, pois ela foi a única sobrevivente, e ele não sabe o que fazer, e quando o sinal volta recebe a mensagem que o hospital estava destruído, então ele pede para ficar escondido no bunker do seu amigo, e sinto que já vi esse lugar em outro filme. Gordon é o mecânico da nave, está soldando algumas partes avariadas quando seu braço entra na parede e começa a ser sugado, mas o pessoal consegue o tirar a tempo. O problema é que seu braço ficou, mas ele não sentia nada, como se tivesse nascido assim, e eles não sabem como explicar aquilo, e Schmidt está preso quando sua cela abre, e ele chama o pessoal, pois havia um braço solto andando pelo local. E aqui vem outro ponto que explica tudo o que estava acontecendo, pois na verdade esse Schmidt não é um traidor, mas sim sua versão da Terra 2. Mas como estavam naquela Terra, seus dados foram modificados. O braço começa a pedir uma caneta, e como eles precisavam de alguma pista, entregam. E ele fala para abrir o corpo do Volkov, mas Monk não está com coragem para fazer isso. Então Ling abre e encontra o giroscópio, e não havia explicação para aquilo aparecer ali. Mas agora poderiam resolver muitos problemas, pois o sistema conseguiu localizar a galáxia e eles estavam do lado contrário, mas conseguiram encontrar a Terra. Conectando na Terra, eles veem que o mundo entrou em lutaria quando a Shepard foi destruída, então eles chegaram naquele mundo quando o experimento deles já havia dado errado, pois aquele experimento é a única forma de acalmar os países. Agora eles têm apenas duas chances de conseguir reverter esse problema, e uma usaria para voltar para casa e a outra para ligar o gerador. Então Ling vai ligar o sistema de refrigeração, mas acaba ficando presa na sala, que se enche de água, e a vedação da sala é avariada e tudo congela ao contato do espaço. Então a equipe estava cada vez menor e não teria como concluir o trabalho, então ficariam presos para sempre. A mulher misteriosa se chama Mina e diz que na terra dela ela fazia a função da Ling, então sabe como resolver o problema, mas precisaria tirar o Schmidt do cargo, pois não confia nele. E galera, não sei porquê, mas uma mulher com a cara dela também não é muito confiável não. Parece que o corpo veio, mas a alma ficou na outra terra. Ava quer saber por que elas se conheciam tanto, e ela diz que elas foram melhores amigas naquele mundo, mas ao contrário dela, a versão daquela terra decidiu ficar com os filhos, e aqui vem as revelações, pois ela só aceitou ir pra missão pois colocou baterias em casa pela falta de energia no mundo, mas a casa pegou fogo e o resto vocês já sabem. Naquela terra
Terra, seus mequetrefes ainda estavam vivos, e sabemos como os seres humanos são egoístas, pois ela chama Jason para conversar e diz que faria tudo o que precisassem, mas no fim da missão ia ficar naquela Terra. E galera, acho que ela esqueceu que eles têm uma mãe e ela deixou o marido na outra Terra. Eles tentariam mais uma vez ligar o reator, e poderiam voltar e Gordon desligaria o sistema de oxigênio para usar o máximo de energia no reator, e tudo parecia que ia dar certo. O problema é que tudo começa a ser puxado por uma força magnética e ele acaba sendo engolido pela parede, e um tanque de oxigênio explode e destrói um pedaço da nave, e nunca vi pessoas tão azaradas assim. Mina faz os cálculos e percebe que o anel da nave estava entortando, e se continuar assim, a nave será partida ao meio e todos dariam aquela falecida de leve, então eles precisariam de uma equipe para soltar o anel. Que porra é essa, Marreco? E essa seria a única chance de salvar a tripulação, e Jason, Ava e Monk conseguem chegar até o local, mas só poderia ser solto com a porta fechada. Então Jason se sacrifica, pois ele era o capitão, e Ava era a única que sabia fazer todas as funções, e na Terra Michael sente que vai dar ruim e faz um vídeo de despedida, pois pior que tá não fica. Ou será que não? É o grande momento e eles começam a se preparar para a próxima tentativa. Mas Mina estava tramando algo, pois desmaia Ava e coloca uma cápsula para a Terra e dá um tiro no careca Monk para ele entregar a chave de lançamento, pois na verdade ela não estava ali para os ajudar, mas sim para tentar salvar sua Terra, que era mais importante. E não tem como eu julgar, pois a nave deles foi destruída. Schmidt tenta lutar, pois eles precisavam voltar para casa, mas ele é muito lerdo e consegue apanhar e levar um tiro de uma mulher com 2 metros e 35 quilos. E galera, é igual apanhar do cabo de vassoura parado, tem que ser muito merda mesmo. E Mina vai atrás da Ava e diz que ela poderia ir pra Terra viver com sua família, mas precisaria deixar a nave com eles. E as duas começam uma lutaria nervosa, mas Ava consegue vencer. Schmidt ainda está vivo, pois ele era o sobrevivente, e eles se preparam para o último lançamento, pois não sabem se vai dar certo. E Ava grava uma mensagem para Ava daquele mundo e diz para ela não cometer os mesmos erros que ela cometeu. E eles fazem o lançamento e voltam para casa. E agora tudo estava resolvido, pois no segundo lançamento conseguem estabilizar o sistema e conseguiram produzir energia ilimitada. Eles agora poderiam voltar para casa. O problema é que com isso tudo, a Terra ficou ferrada e Michael recebe uma mensagem que ela estava voltando para a Terra e ele fica desesperado pedindo para cancelar, mas acho que agora já é tarde demais. É galera, e vocês achando que estão com problemas? Imagina ficar 2 anos fora de casa e quando conseguir voltar, descobre que não tem mais casa. E esse foi o filme Cloverfield Paradoxo. Então deixa o like, se inscreve, porque vamos quebrar o paradoxo dos 200 mil inscritos e chegar nos 500 mil da loucuragem. Agora vou nessa, obrigado a todos e fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me.